E aí, beleza? Tá gostando da nossa série? Eu espero que esteja gostando. Eu desenvolvi ela com muito carinho para você, tentando passar o básico do desenvolvimento web, transformando uma folha em PSD em HTML. Então, essa folha é uma folha inicial de um site, então ela não é um site propriamente, como você já deve ter visto em nossas aulas anteriores, mas ela consegue trazer para a gente bastante conteúdo bacana para a gente trabalhar com o básico do desenvolvimento web. Então é um belo ponto de partida para quem é iniciante, ok? Na aula de hoje a gente vai continuar o desenvolvimento da parte de HTML do nosso layout, passando para os próximos blocos que a gente já definiu nas aulas anteriores. Então continua acompanhando e já sabe, né? Se inscreve, acompanha a gente, deixa seus comentários e eu estou à disposição para todas as suas dúvidas. Agora vamos lá, mão na massa, ou melhor, no código. Até já! A o primeiro grupo, né, do nosso layout, ela tem uma tag específica, que é a header. Mas para todas as demais seções, né, que estão abaixo da header, né, elas vão ter um nome específico, né, que, como eu já disse, né, acabei dando spoiler, é seção, tá? Então vamos lá, vamos criar nossa primeira seção com o conteúdo desse texto aqui, ok? Então, a seção a gente inicia ela com a tag section, ok? Tag section, a gente abre aqui, é mais um bloco, tá? Então eu vou minimizar esses códigos aqui para não atrapalhar, tá? Mas eles estão aqui, ok? Se eu consigo minimizar eles para vocês focarem no que realmente importa, que é o que eu estou escrevendo agora aqui. Então aqui nós temos uma session. Dentro da session nós vamos ter um título, comunicado. Título é bom usar sempre a tag H, tá? Então é de H1 até H6, são os títulos que uma página pode ter, né? E aí a cada um número que ele vai adicionando, ele diminui o grau de importância daquele conteúdo, daquele título, e consequentemente o tamanho dele. Então se eu coloco aqui isso, você já vai ver, por exemplo, sem CSS nenhum, tá? Você já consegue ver a diferença entre eles. Vamos simular aqui. Tá. Então, aqui, ó. 4, 5 e 6, beleza? E aqui, ó. Então, vocês conseguem perceber já que, ó, o primeiro, ele é maior. O segundo, ele é para ser um pouco menor que o primeiro, mas já ainda é muito semelhante, então eles ficam em tamanhos semelhantes. No CSS eu defino melhor o tamanho de cada um, mas do 3 em diante vocês veem que tem uma queda bastante grande de tamanho, porque vai diminuindo a importância, mas não deixa de ser um título, né, da imagem. Da imagem não, desculpa, no site. Então primeiro vai ser um H2, esse comunicado aqui. Depois a gente vai ter um bloco, né? Por que é um bloco? O que me dá a dica que é um bloco? Ele tem essa cor cinza de fundo, tá vendo? Então, como ele tem uma cor específica só dele, que ele não divide, é um atributo, né? Que ele não compartilha com esse item, nem com esse, então ele é isolado, né? Então ele é um item único. O que a gente pode usar aqui? Uma div também, tá? Essa div aqui eu posso pôr o atributo de classe nela, como box comunicado, tá? E aqui eu vou pôr um H2, ok? Que é um título também, só que é um pouco menos importante, né? O software de gravação me atrapalhando aqui. Então eu seleciono a ferramenta texto. Todo o conteúdo que é de texto no site, eu posso selecionar, copiar e colar direto, né? Não preciso pegar de cabeça, não. Aí você percebe que, ó, a hora que ele colou em tudo em minúscula, né? Porém, lá no Photoshop, ó, ele está em maiúscula, né? Interessante isso, né? Mas acontece, porque tem propriedade no Photoshop que deixa o texto visualmente maiúsculo, mas ele está escrito em minúsculo. Porém, também temos isso no CSS, então fica tranquilo, não precisa se preocupar agora com isso, tá ok?
Então, a gente vai copiar também o texto todo aqui da parte de comunicado, do box. Vou dar um Enter aqui. E vou salvar. E aqui ele já vai ajustar para mim. Você vê que ele também está todo em minúsculo aqui, tá? A gente pode perceber também que nesse texto nós temos pelo menos um pedaço dele aqui, que é Decreto 2887, que está em negrito, né? Então, como que eu deixo um texto em negrito no HTML? É simples, eu uso uma tag também em volta dessa parte do texto, tá? O nome dessa tag é strong, ok? Então, eu abro a tag strong, coloco o texto que eu quero que seja negrito aqui e fecho a tag strong. Então, tudo que fica dentro, entre duas tags strong, ele vai ficar em negrito, tá? Quando eu salvo esse conteúdo e venho aqui, ó, você já consegue perceber que a gente tem todo o texto, a parte que eu coloquei em negrito está em negrito, e os dois blocos aqui, ok? Então, você vê. Você vê aqui, ó, isso é HTML, tá? Você vê que ó, o texto não está o mesmo texto, a mesma fonte, né, que está usada, não estão com as letras em maiúscula, não estão com espaçamento, não estão com cor nenhuma, porque sim, quem adiciona tudo isso, como eu estou frisando com vocês, é a parte do CSS, né? O HTML é a estrutura disso, ok? Então vamos lá. O segundo também é uma seção. Por que é uma seção? Tá? Porque você vê que são dois conteúdos. Apesar de serem dois conteúdos, eles não estão dividindo, eles não estão divididos em linha, né? Como é o caso desse conteúdo para esse. Ele é uma linha só, ou seja, eles estão na mesma altura, porém eles estão em blocos separados por colunas, duas colunas diferentes, né? Então, como que a gente vai trabalhar esses dois itens? A gente vai criar uma nova seção, eu vou minimizar a anterior, criar uma nova section, tá? E dentro dessa section eu vou criar os blocos. Então, é uma section e vai ter dois blocos dentro dela, tá? Então, vai ter aqui uma pagamento e segunda via, né? Uma dica aqui para você agora com o Emmet também, né? Aproveitando que eu já mostrei um pouquinho, se digitar ponto, box pagamento e dar um tab, ele já vai criar para você a div com a classe indicando o nome que você pôs depois do ponto. Então, você põe ponto, o nome da classe que você quer, dá um tab, ele já vai criar para você essa tag. Tá? Isso economiza tempo de desenvolvimento, porque imagina que num site mais complexo você vai ter que criar dezenas ou até centenas de tags. Você utilizando esse recurso, você vai conseguir criar muito mais rápido, né? Essa parte é economia de alguns segundos que você vai tendo e no final do projeto isso faz uma grande diferença, tá? Então a gente tem um box que é o box de pagamento, né? E a gente vai ter um box que é o box de segunda via, né? Então, aqui são dois blocos representando cada um desses dois blocos aqui, ok? No segundo bloco, a gente tem mais dois blocos, né? Então, no segundo bloco tem um bloco com as informações e outra com os telefones, né? Então, eu posso pôr uma div dentro da outra, tá? Então, infos. Ok, contato, tá? Então, como vocês podem perceber, ó, aqui é um bloco, dentro desse bloco eu coloquei mais um bloco, dentro desse bloco eu coloquei outro bloco. Então, vocês podem fazer isso indefinidamente no HTML, tá? Indefinidamente. Para poder ter todos os conteúdos que vocês precisam, né, dentro dele, ok? Então, vamos lá. Vamos primeiro nesse bloco aqui, que ele é menor e tá por ordem mesmo. Então, aqui dentro eu vou criar um bloco também, tá? Um bloco chamado título, ok? Nesse bloco título eu vou colocar o conteúdo que está aqui. Esse vai ser o título. Nesse caso, ó, já trouxe tudo em maiúsculo, tá? Então tem um padrão. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar um outro bloco para atender o conteúdo desse bloco. Mas por quê, né? Por que criar um bloco, sendo que ele está embaixo já e tudo, já
aparentemente é um bloco só aqui. Vocês vão entender na hora do CSS, tá? Mas eu vou... Também é uma questão de organização, tá? Também vou chamar de infos, ok? Então, eu posso ter mais de um bloco com a mesma classe? Pode ter, só que você tem que tomar cuidado ao lidar com isso, tá? Porque se você quiser aplicar um estilo diferente para cada um dos blocos, você vai precisar tomar cuidado, porque se eles tiverem o mesmo nome e estiverem dentro do mesmo contexto, eles vão aplicar o mesmo estilo para ambos, ok? O que seria contexto? Contexto é aonde ele está inserido. Então, por exemplo, qual o contexto desse info? Ele está dentro de uma classe chamada box pagamento. Esse é o contexto dele. E que está dentro da section. Então, esse é o contexto. Então, os dois eles dividem o mesmo contexto global aqui, que é section. Tá? Então, os dois estão dentro da mesma section. Tá? Porém, esse aqui está dentro de um outro contexto, porque ele está dentro de um box pagamento. Esse aqui está dentro de um outro contexto, porque ele está em segunda via. Então, eu consigo, mesmo eles tendo o mesmo nome, eu consigo atribuir diferentes estilos para cada um. Como eu também consigo, se eu quiser, atribuir estilos similares para cada um. Tá? Então, por exemplo, eu quero que, se ambos forem ter estilo semelhante em algum momento, o que é o caso aqui, inclusive, tá? Como eu posso visualizar, e eu vou mostrar para vocês mais no CSS, então eu posso colocar eles, considerar a classe deles dentro do contexto de section, sem considerar dentro do contexto do parente dele aqui, tá? Então eu consigo fazer essa dupla segmentação, consigo dizer, colocar as informações dele de estilo dentro do contexto que ele tá, que está logo acima dele, ou num contexto mais global, tá? Então a gente vai ver isso mais à frente, ok? Então aqui tem o infos. Dentro do infos ele vai ter um bloquinho de texto aqui. Como esse é um bloco só de texto, eu posso colocar dentro de um parágrafo, tá? Como que é um parágrafo? É uma tag também, chamada P, apenas P. Ela abre e fecha. Você coloca texto dentro, tá? Qual que é o padrão do parágrafo? O padrão do parágrafo, ele sempre adiciona um espaço em cima e um embaixo, né? Dizendo que aquilo ali está trabalhando como um parágrafo mesmo, né? Igual um livro, como um livro trabalha um parágrafo, por exemplo. Então, a tag P ela vai trabalhar um parágrafo dentro do seu HTML, beleza? E aqui nós temos duas informações, né, de dados bancários. Como vocês podem perceber, essas duas informações também estão divididas em três subitens, né? Porque você consegue perceber que elas não compartilham o mesmo espaço, né? Então, você pode ver que aqui é um elemento, aqui é um elemento, aqui é um elemento. Você vê que não é um elemento só ocupando o espaço todo. A partir do momento que não é um elemento só ocupando o espaço todo, ele já é dividido em mais elementos. Então, nós temos aqui pelo menos mais 3 elementos, tá bom? Então, como que eu vou trabalhar isso dentro de todo esse bloco aqui, né? Bom, a forma mais organizada de trabalhar isso é criando um novo bloco chamado contas bancárias, ok? E aqui dentro eu vou adicionar mais 3 blocos, semelhante ao do header. Lembra lá do header que nós adicionamos a imagem, linha e imagem, né? Então aqui vai ser bem semelhante, que a gente vai adicionar um conta, uma linha e outra conta. Então eu estou adicionando 2 contas. Como você pode ver, o conteúdo tipo, a forma que está organizado o conteúdo visualmente é a mesma, né? Percebe? Ó, o banco, maiúsculo, tudo, não tem nada que diferencie a não ser o texto em si, né? Então, eu posso utilizar o mesmo elemento aqui, tá? Então, eu vou utilizar uma tag chamada spam para pôr o título do banco. O que é essa classe spam, tá? É só um bloquinho de texto que eu quero que ele seja isolado do restante, para poder aplicar nele um estilo próprio, né? Então eu quero que esse bloquinho aqui, ele tenha um estilo próprio, porque eu estou vendo que ele vai ter um espaçamento entre ele e o restante do texto que está aqui, tá percebendo? Que ele tem um espaçamento diferente. Tá vendo que não é um texto um embaixo do outro exatamente? Então eu coloco um spam para poder ter o controle de que ele vai ter esse espaçamento sozinho, tá? E aqui eu jogo o texto em si, tá bom?
Aí aqui tem duas formas de eu poder trabalhar essa informação. Porque se eu deixar ela dessa forma, aqui no HTML você vê que ela está certinha uma embaixo da outra, da forma como o PSD sugere para estar. Mas quando a gente abrir no HTML, ela fica toda uma do lado da outra, tá vendo? Ela fica toda em linha. Então ela não vai ter essas quebras, tá? Então a primeira quebra que a gente pode sugerir, a gente pode quebrar de duas formas, tá? Então a forma um pouco, vamos dizer, porca, entre aspas, né? Mas é funcional e para projeto 5 serve, que é quebrar uma linha de fato com BR. Então BR, tá? É para quebrar uma linha, ok? Então, nesse caso eu vou usar isso. Eu poderia usar o quê? CSS para fazer isso. Na hora que eu fizesse CSS, eu deixaria essa caixa de um tamanho que o texto iria forçar para pular de linha, tá? Mas eu não vou fazer isso aqui nesse exemplo, porque é um negócio que dá um pouco mais de trabalho, um pouco mais chato de fazer. Não precisamos perder esse esforço para esse tipo de projeto, né? Então a gente vai quebrar a linha da forma tradicional mesmo, tá? Não é feio quebrar a linha, tá? Você só tem que saber se o contexto em que você está aplicando isso é aceitável fazê-lo, tá? Tem que ter um bom senso aí, né, para isso. Então, tá aqui, certo? Acho que eu percebi também que todas as palavrinhas, elas também têm negritas, palavras entre os dois pontos, né? Então eu posso selecionar várias linhas. Como que eu seleciono várias linhas no Visual Code? Eu clico em uma, eu seguro o Alt, tecla Alt no Windows, e clico no início de cada outra linha que eu quero. Feito isso, eu consigo adicionar o mesmo texto em várias linhas. Você vê que quando eu abri uma tag e fechei, quer dizer, quando eu abri uma tag e a hora que eu fechei ela automaticamente completou. Isso é um padrão do Visual Code, tá? Só que nesse caso não ia ser legal completar porque o texto que a gente quer dentro do Strong, ele ia ficar fora, né? Então eu dei um Ctrl Z, quando você dá um Ctrl Z, ele desfaz o autocomplete, certo? Seguro a tecla Ctrl e aperto com a seta do teclado mesmo, né? A seta para a direita, que daí ele vai cobrir toda a primeira palavra, né? Aqui no caso, a gente não vai conseguir aplicar agora que eu percebi, porque a palavra conta corrente são duas palavras, né? Então, tecnicamente não dá para aplicar. Porque a próxima ida minha era para pegar os dois pontos aqui, tá vendo? Porém, vamos fazer aqui, daí a gente só corrige, né? Aí aqui eu fecho. No Visual Code, você também tem essa colher de chá. Você põe o sinal, a hora que você põe para fechar, ele já autocompleta com a tag que está aberta, né? Você não precisa digitar. Então eu vou corrigir aqui para pôr os dois pontos onde eles têm que estar mesmo. Então tá salvo aqui. Aí, ó, tá vendo? Então, perfeito. Olha, já tá aqui, ó. Agência, conta, tá? Esse spam aqui, eu vou pôr um BR nele depois dele também, para que ele fique corretinho as informações do banco aqui também para mim, beleza? Eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, tá? E agora já, como você já pegou como que é o esquema, então eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Mas exatamente a mesma coisa que eu fiz, eu só vou copiar e colar o texto, tá? Então assim, para tá pegando aí bem o jeito aí de como transforma em PSD em HTML. Você vê que não é tão simples, mas, meu, você vai ver que também não é tão difícil, tá? Negócio que, meu, um pouquinho de prática aí, você já consegue fazer, consegue ganhar um estrinho aí, tá? Porque é algo que tem demanda, tá? Demanda constante aí para fazer. E tem o mercado que tem. Isso é um trabalho que é relativamente simples, você pode até atrelar com algum outro trabalho teu, né? Até você se sentir confiante para tocar só isso na sua carreira, né? Sua carreira de desenvolvedor, tudo, né? Você começa pelo básico, HTML, CSS, será que você vê se está pegando JavaScript, está pegando back-end, você está desenvolvendo tudo, tá?
A questão é que tem que ter resiliência, tem que ter paciência, tem que ter perseverança, tá? Você tem que estudar bastante, praticar bastante. É um conhecimento que ele não cai no seu colo, né? Dificilmente você vai conseguir um lugar que, assim, dificilmente não é impossível você conseguir um lugar que te entrega esse conhecimento pronto. Isso é uma coisa que você aprimora, só aprimora, tá? Então, bom, feito aqui, tá? Tá feito essa. Então a gente tem pronto essa parte aqui, né? E aqui embaixo nós vamos ter um outro. A gente já pode fazer até um outro parágrafo mesmo, né? Então, no fim desse bloco aqui, contas bancárias, né? Eu faço mais um parágrafo e coloco esse texto aqui, tá? Nesse parágrafo eu vou pôr class red aqui. Não, red não. Vou pôr aqui class importante. Vamos pôr uma, né? Chamar isso. Class importante. Por que essa class importante? Para a gente saber que. Porque nós temos dois parágrafos nesse bloco, você percebe, né? Então a gente tem o bloco box pagamento, dentro dele vai ter um título, aí vai ter um bloco de infos. Dentro do bloco de infos nós temos o primeiro parágrafo, as informações de conta bancária, e o segundo parágrafo. Só que esse segundo parágrafo a gente quer que ele seja vermelho, né? A gente percebe aqui, ó, o primeiro está cinzinha, o segundo está vermelho. Então a gente quer que ele seja vermelho. Então a gente põe essa tag importante para que a gente dentro do CSS saiba localizar, né, qual é o parágrafo que a gente quer que seja vermelho. Agora vamos para essa próxima parte aqui. E aí, o que você achou do conteúdo dessa aula, hein? Essa aula foi bastante HTML, não é mesmo? Acho que agora você já até tem uma noção maior do que é o HTML e como aplicar ele em algum projeto futuro teu, né? Antes de a gente encerrar o vídeo, eu quero deixar uma dica para você. Na nossa área não existe receita de bolo ou receita mágica. Tudo é prática. Prática, prática, prática. E aí você se depara com os desafios da nossa área e esses desafios te obrigam a obter conhecimento para poder transpassá-lo. E a partir do momento que você transpassa esse desafio, você tem esse conhecimento já na sua cabeça e ele já está pronto para ser utilizado na próxima vez que ele for requerido. E é assim que você evolui na nossa área, apenas somente dessa forma. Eu estou aqui para te auxiliar, te dando algumas dicas, alguns caminhos de pedra para você caminhar, mas é claro, no dia a dia a prática vai exigir muito mais da gente. E para isso eu estou totalmente à sua disposição para poder te ajudar com a minha experiência, com o meu tempo de trabalho. E aí é só vocês deixarem aí nos comentários, entrar em contato com a gente e não ter dúvidas quanto ao sucesso que vocês possam alcançar como programadores. Isso é uma coisa que veio com o tempo, vocês precisam praticar, eu estou aqui para auxiliá-los nessa caminhada, beleza? Então, não se esqueça aí de se inscrever, continua acompanhando nossa série, que ela tá bem legal, e deixe seus comentários, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!